Aleluia, saúdo a toda a igreja aqui reunida, com a paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Convido, por gentileza, a tomarem seus assentos. Estamos enlevados com a bendita presença, incontestavelmente, presença do Espírito Santo neste grande conclave, neste grande encontro, aqui nessa casa chamada Santuário, Casa de Deus, onde não nos reunimos para outros fins, para fins que são com prazo de validade, fins de coisas materiais, mas reunimos aqui com a finalidade daquilo que é perene, que é glorioso, que é eterno, glorificar, louvar, adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e chegarmos à utopia, isto é, o que é impossível no conceito humano. Quando chegamos aqui, entramos na dimensão de uma glória para aquele que disse na sua expressão, quando da vinda de Jesus, no capítulo 1, verso 31 de Lucas, porque para Deus nada é impossível. Nós estamos aqui diante desse Deus glorioso, que para Ele não há nada impossível. Eu creio que o impossível em alguns fatos aqui já minaram aí os limites e você já está recebendo uma dimensão gloriosa que parecia impossível, mas o possível já chegou e você já está vivendo essa dimensão gloriosa do impossível, porque estamos diante de um Deus que pode todas as coisas. Uma alegria muito grande, prazer muito grande, podermos estar reunidos nessa primeira noite de nosso glorioso encontro da nossa mocidade unida, da nossa mocidade da igreja integrada a uma de MAC. Mas será que em sentido, em termos de volume, a uma de MAC está toda aqui? Não está, né? Não está. Se toda a extensão da igreja do Senhor Jesus, que está aqui em Marília, onde estão as juventudes de todas as congregações de 100 quilômetros mais, em tudo em volta, tivesse aqui, lamentavelmente, nós outros aí tinha que ter saído, porque não iria caber. A gente fala um congresso geral, mas sabendo das limitações. Todavia, estamos felizes e alegres, porque o Senhor Jesus está aqui nesse congresso para alegrar e edificar os nossos corações. Deus continue, sem dúvida alguma, vai continuar abençoando o adorador levita, irmão Cleito. Que o Senhor continue te ajudando, te abençoando com a sua equipe. E vai assim, nesse infinito aí, nesse sobrenatural que Deus te usa quando está aqui, ou em qualquer lugar, no santuário. E que o Senhor conserve a sua vida e a sua saúde, dando muita graça, muita paz, muitas bênçãos. Alegria a todos os meus companheiros, os obreiros que estão prestigiando aqui, os obreiros líderes das nossas congregações. Também é o pastor Fabian, que representa um cheirinho de missão conosco, lá nas montanhas da Argentina, lá em Mendoza, nas cordilheiras dos Andes, com a sua família. Enfim, todos os irmãos, toda a igreja. Glórias a Jesus. Ele nos reuniu aqui. Não fomos nós que simplesmente por vontade própria dissemos, eu estou indo e vou. Porque qualquer um cisquinho que der no olho, você já não pode mais sair de casa. Mas Ele que nos trouxe aqui, é Ele quem nos fortaleceu para estar aqui. Primeiro, a nossa condição física. Depois, a inspiração do seu Santo Espírito nos dando força para vir à sua casa nesse
glorioso encontro que compreende a nossa agenda nesta oportunidade. E estamos observando que o tema deste congresso, baseado naquela palavra de Paulo aos Colossenses, é Cristo em nós. O resumo daquele verso que vocês tiraram, não é isto? Cristo em nós. Uma palavra de Paulo aos irmãos de Colossos, uma cidade nas regiões da Turquia, um povo que ali se entregaram a Jesus e que precisaram de uma palavra de ensinamento, e aquela epístola foi toda direcionada para aquela igreja, e Paulo os fortalecia e lhes dava toda a doutrina necessária, motivando-os à sua fé, para que pudessem experimentar cada vez mais a presença do Senhor. Eu quero, no paralelo, deixar um versículo aqui, com toda a juventude, com toda a igreja, nesses minutos que não pretendo demorar tanto. Mas o meu coração fixou o Salmo de número 101, o versículo de número 6, que quero deixar com a juventude, que seja de proveito para todos nós, na abertura desse glorioso encontro. Deus continue abençoando todas as equipes, na pessoa do presbítero Mateus, coordenador geral da nossa juventude. O texto diz: os meus olhos estarão ou procurarão os fiéis da terra, para que se assentem comigo, os que andam num caminho reto, estes me servirá. A Bíblia é inspirada. A Bíblia é a palavra de Deus. Os oráculos que o Senhor usou, tanto aos que escreveram todo o texto, os textos da Bíblia, como também aqueles que ele usa na prédica, nos sermões, nas mensagens. Quem rege tudo é o Espírito Santo, porque o Senhor mesmo disse: as palavras que vos digo são espírito e vida. Quando Davi está falando, está cantando este salmo, ele começa a cantar, mas o Senhor toma a sua voz. O Senhor toma-o na inspiração do sobrenatural, e quando chega nesse texto, nesse versículo, é o Senhor quem está dizendo, é Deus quem está dizendo, é o Espírito de Deus quem está dizendo de uma atitude que move Ele mesmo no céu, de algo que é Ele mesmo quem está se declarando por iniciativa que seria sua própria. Quando ele diz: os meus olhos procurarão ou estarão nos fiéis da terra. Deus, como diz o salmista nessa expressão, e como ele diz que os seus olhos estão como fogo, procurando os fiéis da terra. Deus não se equivoca, o Espírito Santo não se confunde, ele tem o foco certo, a direção certa. E o texto diz aqui que a iniciativa não é uma iniciativa humana, que o start aqui não é do humano, que aqui não começa na terra, que aqui é do céu. É uma determinação, é uma decisão do trono, do Todo-Poderoso, quando ele está dizendo, pois o salmista era um homem cheio
do Espírito era um adorador, era um profeta. E nós cremos que a Bíblia toda é inspirada. E por inspiração quem fala é o Espírito Santo. Por inspiração não é o homem que fala. Por inspiração quem fala é Ele. E quando o Senhor está dizendo, ou quer dizer de alguma forma no sobrenatural, Ele fala de forma profética, Ele usa o elemento humano, mas quem está dizendo é Ele. Ele usa o elemento humano, mas quem está dizendo é o Espírito Santo. E aqui Davi começa a dizer esse salmo, a expressão da sua alegria, o prazer de andar perante o Senhor, declarando a sua crença, declarando a sua devoção, declarando o seu desejo de ser fiel, de ser crente. E o Espírito Santo se empolga e Deus se alegra e diz: Davi, os meus olhos procuram, os meus olhos buscam, os meus olhos focam. Onde estão os fiéis da terra? Oh, aleluia! Jesus é tão preciso nisso, que Ele disse, confortando a igreja, consolando o seu povo, deixando essa mensagem, que é uma mensagem inspirada, e portanto não tem prazo de validade, é duradoura para sempre. E Ele disse, onde houver, ainda que sejam somente 2 ou 3, 2 ou 3, reunidos no meu nome, reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Deus usa, seus olhos estão como chama de fogo. Mas para ser fiel e andar na presença de Deus, de forma que agrade a Deus, nem sempre será uma vida de louros, uma vida perfumada, uma vida de reluzente, nem sempre será uma qualidade de vida de notoriedade, e sabendo sempre que há uma inveja e que existe um ódio no coração de Satanás e de todos os seus asséclas, porque ele tem inveja daqueles que são verdadeiramente íntegros e adoradores, íntegros e santos, íntegros e que têm DNA espiritual. E ele busca de alguma forma atingi-los. Às vezes atinge fisicamente, atinge oprimindo, atinge de maneira agressiva, atinge expatriando, mas não consegue atingir o seu interior, porque há um print de Deus dentro da vida deste alguém, que os olhos do Senhor diz, Ele é meu. Ele é meu, ela é minha, ela é minha, ele é meu. E quando os adoradores se colocam diante do Senhor, com adoração fiel e verdadeira, o inferno se levanta, o diabo se enlouquece, os demônios se movem, porque se há alguma coisa que balança as estruturas de Satanás, é ele ver alguém humanamente adorando a Deus. Isso para ele é uma afronta, isso para ele é um escárnio, isso para ele tira toda a sua alegria, porque ele quer que tudo esteja subjugado diante das suas astúcias mentirosas, diante da sua sagacidade. Mas os iluminados, os revelados, os que têm um DNA no Espírito
espírito. Os que têm uma alma reta diante de Deus, pode sofrer o que sofrer, pode passar a consequência que passar, pode vir o que vier, eles estão plantados em Cristo, e Cristo está na vida dele, e Cristo é poderoso, maior, é o dominador. Ele já desterrou ao inimigo quando nos deu a vitória na cruz do Calvário. Mas voltando um pouquinho, vamos pensar e vamos dar uma analisada naquela realidade de grandes heróis do passado, de grandes vultos de nome inapagável, de grandes vultos que a história fala, de muitos que a Bíblia diz que até o sangue, a terra ainda dá testemunho. E vamos pensar num José, vamos pensar numa família de Jacó, vamos pensar em 12 filhos, vamos pensar em um filho, num penúltimo filho, num filho que era tão agraciado, que de maneira muito espontânea havia uma identificação de espírito entre ele e o pai. Não era manipulação, não era por ser obediente, não era por estar sempre pronto, mas porque havia realmente um print de identificação de espírito. E o pai olhou para aquele filho e disse: este filho é diferente. Esse filho tem intimidade com Deus. Esse filho é maravilhoso. José teve sonhos. E foi tudo para acabar com ele mesmo quando ele contou o seu sonho para o seu pai. E os seus irmãos, que eram malignos, já olharam para ele e já tiveram muito ódio. O pai deu-lhe uma túnica muito especial. E esse filho era odiado, pois ele trazia as notícias. Ele não era dedo duro, ele era íntegro. Ele não era de entregar ninguém, mas ele tinha um compromisso com Deus. Não se conformava com a maneira como se conduziam os seus irmãos. E chegava e dizia ao pai: meu pai, está acontecendo coisas erradas com meus irmãos. Meu pai, o senhor precisa de aconselhar os meus irmãos. Meu pai não pode. E foi andando ao ponto de os irmãos terem muito ódio dele, ao ponto de vocês saberem tudo o que aconteceu na transnacional, a rodovia, ou o trieiro que atravessava, chegando para o Egito, a principal, que eles estavam levando às vezes os seus rebanhos para pastar. Um dia ele foi para ver seus irmãos, para trazer as notícias como fazia, e os seus irmãos olharam e disseram: lá vem o sonhador mor, lá vem o crentinho, lá vem o diferente, lá vem aquele que diz que senta no colo de Deus e que Deus senta, põe ele no seu colo. Lá vem aquele paparicadinho do papai. Mas Deus é glorioso, o Senhor é maravilhoso. Não era um equívoco, não era absolutamente nada, era verdade. Deus estava na vida de José, e José tinha visões, tinha revelações. José sonhava, tudo que sonhava dava certo, tudo que sonhava se cumpria. O pai olhou para ele, discerniu e disse: Deus está na vida deste meu filho. Esse meu filho é diferente, tem coisa de Deus na vida dele, tem coisas que vão acontecer na vida dele, tem coisas grandes que vão suceder na vida dele. Muitas das vezes o Senhor diz isto usando alguém que está nesta visão do Senhor, nesse propósito, e até parece uma coisa absurda, parece um impossível, mas Deus, quando fala, é porque
ele sabe com quem ele está falando. E diz a palavra do Senhor, que gerou um ciúme, que houve uma situação, que pegaram José, no último então, quando ele foi lá para ver como estavam os irmãos, muitos dias fora, eles estavam naquela rodovia, naquele lugar, né, naquele destino que dava destino ao Egito, e os mercadores vinham do Oriente para poder levar suas mercadorias, e quando passaram ali, a lei da escravatura era muito comum, natural naquele tempo, e os irmãos já tinham tentado matar a José. Vamos matar? Aí um deles disse, não é bom fazer isso, porque nós vamos derramar sangue do nosso irmão, vamos jogar ele naquela cova e deixa ele aí, e nós vamos embora. E chega lá em casa, a gente diz que não vimos o nosso irmão. Daqui a pouco vem passando aquela carruagem, aí um deles diz, olha, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele como escravo para esses mercadores do Egito. Tiraram da cova, venderam por 20 peças de prata. José foi embora. E eles chegaram de volta, mataram um cordeiro, molharam a roupa de José. Chegaram em casa e disseram, pai, olha aqui. Uma fera pegou o nosso irmão e o senhor ficou sem o seu filho José. O diabo é capaz de tudo o que vocês possam pensar de destruição. O diabo é capaz, como disse o Senhor, ele não vem senão a roubar, matar e destruir. Esta é a obra do inimigo. Houve um luto, houve um choro, houve muitos sofrimentos. Mas José estava em Deus. Deus estava em José. José era para ter perdido o seu entusiasmo, era para ter perdido a sua autoestima, era para ter murmurado, era para ter sentido, que escravidão é essa que eu vou passar? Levaram para o Egito, lá o venderam para Potifar, foi para a casa de Potifar, lá na casa de Potifar, foi tentado, mas não cometeu pecado, fugiu, mas ficou uma parte da sua veste, e a esposa de Potifar o acusou de que havia um assédio. O que pode acontecer com um servo de Deus, o que pode acontecer com quem ama a Deus, o que pode acontecer com alguém que tem altar e compromisso com Deus, é o mais impossível, o mais absurdo que se possa pensar. Mas a integridade e a sinceridade daqueles que estão firmados em Cristo, firmado em Deus, terá o final da história. E o lindo não é o começo, não é o meio, não é 3/4 do caminho. O lindo é o final da história daqueles que amam a Deus. José não ficou depressivo, José não ficou sem dormir, José não murmurou, José não perdeu a postura. E foi para a casa daquele homem e cuidou de tudo. Daqui a pouco aconteceu aquilo. José vai para a cadeia, vai para a fila, porque era pena de morte e ele ia morrer. Estava na fila aguardando quando ia chegar a vez dele. Demorou algum tempo, e nesse tempo que demorou, José chegou lá, chegou a luz, chegou lá, chegou a paz, chegou lá, tudo voltou, tudo mudou. O carcereiro ficou impressionado. Tratava bem a José. A bagunça que havia entre os presos lá para os fundos e violências começaram a acalmar, porque José os dava uma mensagem de paz. José tinha postura. O padeiro teve um sonho, uma revelação lá, que ele tinha, né? E José foi e disse para ele, olha, infelizmente, você vai ser executado. Você está na fila da degola. Todos nós aqui estamos, mas esse seu sonho é a maior prova de que você vai ser executado. Deus vai para a cadeia com quem é fiel.
fica na cadeia cuidando de quem é íntegro. Deus não distancia daqueles que têm um espírito reto e um coração sincero, com um caráter verdadeiramente dele na sua vida. Aconteceu, passou um tempo, e aí o copeiro também, ai José, você, e o carcereiro, o chefe da cadeia, estava impressionado, porque depois que José entrou lá, as coisas mudaram, havia muita calma, muita paz, e ele apacentava, ele aconselhava, pacificava, e era uma coisa maravilhosa, e o carcereiro gostava muito de José, e de repente o copeiro, eu tive um sonho também, e José disse, olha, o seu sonho é o seguinte, esse tempo vai se passar, esse tempo você vai voltar para o trono, para o palácio, e assim como você era o copeiro do rei, porque naquele tempo nos impérios, o rei estava no trono, o copeiro era o imediato dele, no copo que estava o seu vinho, na frente do rei, ele bebia um pouquinho, e o rei esperava para ver se ele não morria, e daí o rei continuava bebendo. Veja a intimidade que era ser o copeiro do rei. Deus faz caminhos de caracóis, mas não despreza. Deus permite muitas vezes coisas na sua vida, que muitas vezes nós nos perguntamos, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Não pergunte, tem consciência tranquila, tem fidelidade, está firmado em Cristo, Cristo está em você, vai só dando glória e deixa o processo correr, porque vai acontecer, o final vai ser maravilhoso, porque com Deus dá tudo de bom para quem anda na presença de Deus. Oh, aleluia! Ele se lembra de mim quando você estiver lá. Eu estou aqui injusto, eu estou injusto aqui, eu estou aqui, mas eu não mereço. Eu já sofri 2 golpes, mas eu não mereço, porque eu não devo, eu não tenho, minha consciência está tranquila. Lembra de mim quando você estiver lá junto do rei. Eu não tenho advogado, um especialista. Eu não tenho ninguém que possa chegar à presença de sua majestade. Eu não tenho ninguém por mim. Eu não tenho nem referência aqui entre vocês. Mas eu glorifico o meu Deus. O meu Deus está comigo. E todo mundo olhava e dizia, é verdade, tem um mistério aí, tem um mistério aí. E o carcereiro dizia, tem um mistério aí, tem um mistério aí, tem um mistério aí. E diz a palavra de Deus que chegou esse dia. Quando o copeiro foi servir ao rei. E aquele lá, o processo é com ele. O processo é com ele. O tempo é com ele. A hora é dele. E chegou a hora. Quando o rei foi dormir, e de repente sonha com aquelas 7 vacas gordas. E ao mesmo tempo ele vê 7 vacas magras. Depois vem o outro sonho, na outra sessão do sonho, vê 7 espigas granadas. Depois vê 7 sabucos. E ele perde a paz, e ele perde a paz, e ele perde a paz, e ele perde a paz. E ele diz, o que está acontecendo? E chamou os adivinhos, e chamou os feiticeiros, e chamou todo mundo. E ninguém conseguia decifrar, porque quando é uma causa de Deus para dar vitória a um santo céu, não há forças de intervencionismo das trevas que possa impedir, porque no caminho, na vida do justo, não há quem possa impedir o poder e a glória de Deus na sua hora e no seu tempo. E com toda a maestria, com toda a fidelidade, José nunca entrou em depressão, nunca se entristeceu, nunca abdicou da sua fé, nunca murmurou, tinha sempre sonhos. Copeiro, lembra de mim quando você estiver lá diante do rei? Fala para ele por mim, fala que eu não devo nada aqui, fala com ele. Quem sabe você vai estar dando o copo para ele beber, você vai lembrar, vai dizer, tem um homem lá na cadeia que não deve nada, mas ele esqueceu.
Porque quando a gente está na pior, mas quando entra no bom, esquece, né? Ele esqueceu. Mas um dia o Senhor disse: agora a minha mão está descendo em cima do palácio de Faraó. Oh, glória a Deus. E quando ele viu aquelas vacas secas, outras gordas, espigas magras, sem grão, e sapucos, ele disse: eu estou perturbado. Chame os magos, os astrólogos, chame todo mundo, chame todos os adivinhos que venham diante de mim. Chame aquele que é o mais especialista, para me dizer qual é o que eu vi, o que eu sonhei, e como é que vai ser a interpretação disso tudo. Mas aquele caso era para José, porque aquele lá não dorme, aquele lá não esquece, aquele lá não distancia, aquele lá, quando ele diz: eu estou com você, você vai estar debaixo do meu cuidado, pode descer as valas da morte, pode passar para as escuridades mais profundas, pode enfrentar as tempestades mais terríveis, vai sair do outro lado, porque é Ele quem está no controle de todas as coisas. Então a palavra de Deus nos diz que o copeiro disse: sim, majestade, ninguém consegue lembrar, mas eu me lembro agora, majestade. Tem um osso lá, um hebreu lá na cadeia, que está na fila para ser morto. Ele tem um Deus dos deuses, e ele contou que ia acontecer com o padeiro. De fato o Senhor mandou executar ele, e que eu voltaria aqui para servir o Senhor. Ele vai, porque quando Deus quer, Ele faz a besta falar. Quando Deus quer, a mula fala. Quando Deus quer, Ele usa quem Ele quer para falar em favor daqueles que são do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que o rei mandou depressa, e acreditou tanto, porque era a presença de Deus ali no palácio, tanta presença de Deus ali, e foi tão forte aquilo, que o rei disse: pega o meu carro, pega o cavalo, manga larga, aquele mais bonito que tenha, aqueles 3 cavalos, põe no meu carro, pega minha veste real. Que Deus é este? Que Deus é este? Como é que Ele faz a coisa virar assim? Põe nele a veste de rei. Mas ele não tinha conhecido ninguém ainda, ele não tinha conhecido José, ele não sabia de nada. Mas é processo de Deus. Quando Deus está... Você já se espantou com algum milagre que Deus fez na sua vida? Você já se espantou com alguma coisa grande que Deus já fez na sua vida? É processo de Deus na vida de quem tem compromisso de viver a sua presença. E a palavra de Deus nos diz que quando José se preparou, se perfumou, subiu no carro e veio no carro, chegou na frente do palácio, desceu, foi na frente de sua majestade, ele estendeu o cetro e ele se aproximou. E José disse: eu já sei os sonhos que o senhor teve, eu não posso nada, mas o meu Deus pode. Já me revelou tudo o que aconteceu. E aí ele foi contando: 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e etc e tal. E a palavra de Deus nos diz que o rei olhou para ele. O rei já tinha mandado para ir lá na cadeia pegar ele, o seu carro real, o seu carro, o carro que o rei desfilava. Olha Deus, como é que Deus cuida. Muitas vezes não estamos entendendo o processo. Muitas vezes estamos passando por algum vale que a gente não sabe o que é que está acontecendo. Mas se você é fiel e continua debaixo do sangue, continua debaixo da graça, continua debaixo da palavra, continua debaixo da obediência, vai ter mistério, vai ter revolução, vai acontecer algo grande, porque Ele é fiel e não abre mão dos seus servos.
E a palavra de Deus nos diz que o rei olhou e disse assim: olha, a partir de hoje, eu só sou maior do que e era o império do mundo. Não tinha outro império, era o império do mundo, o maior, o único império que mandava no mundo. Ele disse: eu só sou maior do que você, estando assentado aqui nesse trono. Mas quando eu sair daqui desse trono, para algumas revistas, alguma coisa, você assenta nesse trono, e você é o rei do Egito. Saiam por aí e proclamem: salve José, Zafenate Paneia, Salvador do Egito. E José se tornou, portanto, aquele grande estadista, aquele poderoso homem. E Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é um puro mistério na nossa vida. Chega lá em Canaã, notícia, ó, muita fome, muita seca. Estou cortando um pouco aqui, né? Muita seca, muita fome. Mas diz que no Egito tem comida. Ô pai, deixa nós ir lá. A gente leva umas coisas daqui para dar de presente lá para o rei. A gente arrisca e nós vamos buscar comida, nós estamos morrendo, nós vamos morrer, não tem mais nada, deu uma seca, acabou tudo. Então vai, meus filhos, vão lá. E lá vão eles. Quando eles chegam no Egito, imaginando que jamais encontrariam seu irmão, determinado tempo passado, nem sonhavam mais, tira de letra. Mas quem está em Deus, a fumacinha não apaga. Quem está em Deus, a labaredinha fica acesa. Quem está em Deus, os ventos não apagam. E quando eles chegam, eles vão pedir para a comida, comprar comida. José fica sabendo e diz: quem está aí? Uns meus hebreus estão aí e tal. Eu gostaria de ver eles. Tragam-nos aqui no palácio. E quando eles chegaram, José conheceu a cada um deles, mas eles não conheceram a José. Você, com a identidade do Espírito Santo, com a identidade de Deus, com esse print glorioso, com essa marca de Deus, Deus te esconde, Deus te embala, Deus te protege, Deus te dá uma identidade, Deus te dá uma diversificação diferenciada, de maneira que às vezes até alguém que era então não consegue te conhecer. E quando ele conversou com aqueles moços, e brincou com eles, e pôs o seu copo de beber nos seus sacos de mercadoria, e deu porção dobrada para eles, eles ficaram impressionados. Daí a pouco voltam, porque ele reclamou do seu jarro de beber, e eles foram presos, e voltaram, e eles estavam lá, que José fez até que finalmente ele disse: deixa eu me abrir com vocês. Deixa eu me abrir, sabe quem eu sou? Isso é que é Deus, irmãos. Vale a pena ser fiel. Juventude, vale a pena ser crente. Vale a pena estar em Cristo. Vale a pena Cristo em nós. Vale a pena pagar o preço por qualquer situação, ainda que seja por injustiças. Vale a pena adorar ao Senhor, porque Ele toma as nossas dores e o seu nome é glorificado. E José disse: eu sou José. Deus prosperou essa terra. Eu sou aqui, só sou menor que o
que o rei, estando fora do trono, mas no trono eu sou o governo, o imperador do Egito. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê os outros? Vai lá buscar, venha embora, eu quero ver vocês. E eles tiveram que calçar a cara, chegar em casa e dizer: pai, a gente fez uma safadeza, pai. Ai, pai, José é o governo, José é o imperador, José é o poderoso, José. Esse nosso Deus não se deixa escarnecer. Esse nosso Deus é Deus que honra os seus servos. Esse é o nosso Deus que não deixa que nenhum dos que são íntegros e fiéis, que são adoradores de verdade, fiquem confusos, mesmo passando por alguma situação difícil. Mas vale a pena ser fiel, vale a pena estar firmado, vale a pena não ceder, vale a pena estar em Cristo. Fidelidade. Deus é fiel, Jesus é fiel. O que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu com Daniel? Lá no Império dos Medo-Persas. O que aconteceu ao ponto de ele ser jogado na cova dos leões que não tinham comido aquele dia? Exatamente para estraçalhar todos os seus ossos. Mas o que aconteceu com Dario no outro dia de manhã? Ele correu lá, gritou: José, você está vivo, você está vivo. Porque José sofreu tudo aquilo por inveja, por causa da glória de Deus na sua vida. Quem tem glória de Deus na vida é invejado. Quem tem posições gloriosas na presença de Deus é odiado gratuitamente. Quem tem gloriosas posições que Deus colocou é muitas das vezes maltratado. Falso testemunho, calúnia e toda sorte de afrontas, porque o destaque da glória de Deus está na sua vida. E o brilho incomoda, a glória incomoda, o poder incomoda, a integridade incomoda, a condição de fidelidade incomoda, mas nada pode reter a glória de Deus na vida daqueles que integramente vai até o final das suas vidas. E Deus é fiel. Chega lá, o rei chega lá e diz: Daniel, será que você está vivo? No outro dia, Daniel disse: sim, majestade, vive para sempre, eu estou aqui, dormi aqui. Não vou dizer o que ele falou, mas eu fico pensando que até que ele dormiu lá meio perto de um leão e talvez até a coxa do leão serviu de travesseiro para ele, né? Porque ele estava ali, tinha anjo de Deus poderoso ali, naquela caverna, que os leões se afastavam e viam em Daniel aquela potência, aquele poder, porque Deus guarda os que são fiéis. Deus sustenta os que estão firmados em Cristo. O Espírito Santo está acompanhando milimetricamente a vida de cada um daqueles que não negam, que não fracassam, que não titubeam, que não duvidam, mas que são firmes na sua presença, porque Ele é fiel. E a palavra de Deus nos diz que o rei gritou: você está aí, Daniel, você está aí, Daniel, eu não dormi essa noite, eu estou perturbado, você está aí, os leões te comeram, Daniel. Ele disse: rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e me guardou da boca dos leões, e eu estou aqui tranquilo, rei. Até dormi, sim, à noite eu dei umas cochiladas, mas o rei no palácio não dormiu, porque esse Deus é fiel. E é fiel para cumprir a sua palavra, é fiel para abençoar a sua igreja, é fiel para guardar aqueles que são íntegros e que creem incondicionalmente na sua palavra e andam em retidão e não se contaminam com as coisas e nem se deixam levar por lisonjas, mas têm o espírito de discernimento e uma visão de unção pelo Espírito Santo. Vocês viram Nabucodonosor? Sadraque, Mesaque e Abednego? Não adoraremos. Não adore os deuses dessa terra. Cuidado com os ídolos discretos.
Não ceda. Não vá na onda. Não deixe flexibilizar a rigidez da sua santidade. Busque mais e mais ser fiel e íntegro. Não tenha medo de ser feliz em qualquer tipo de sofrimento que tiver que passar, para que o nome do Senhor seja glorificado e a justiça de Deus aconteça através da sua vida. Porque Ele é infalível, Ele é glorioso. O rei grita: será que aqueles moços não morreram na fornalha? Deixou seus deuses, deixou toda a concentração, deixou os cultos, correu lá e foi lá na fornalha e olhou. Por que o rei foi lá? Porque crente íntegro, fiel, só dá lucro. Crente fiel, tudo que põe na mão prospera. O rei estava assessorado, assegurado por aqueles 3 no palácio. Foi um buraco que abriu no palácio quando eles criaram aquilo e levaram para lá. E o rei disse: não é possível, esses homens, eles são inteligentes, eles são tementes. Eu vou lá, eu não acredito, eu acredito que eles estão sãos. E diz a palavra de Deus que quando os 3 estavam naquele campo de Dura, e na hora do grito eles mantiveram-se, o rei mesmo, que mandou aquecer 7 vezes a fornalha, ficou penalizado. Quando ele deixou tudo e foi lá ver, disse: Sadraque, Mesaque, Ananias, Misael, Azarias, será que vocês estão vivos? Ele disse: sim, rei, estamos aqui. Mas eu estou vendo 4. Eu estou vendo 4. Não foram 3 os que foram jogados lá dentro. Tem 4. Será que ele está aqui nessa noite? Será que Ele está na sua causa? Será que Ele está naquela pendência que vocês têm para resolver? Será que Ele está no controle daquilo que já te disseram que não tem mais jeito? Claro que sim, porque Ele é todo poderoso, Ele é glorioso, Ele livra da fornalha, Ele livra dos dentes, das garras dos leões, Ele livra até mesmo lá nas profundezas dos mares, nos ventres de baleia, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, em quem nós estamos firmados em Cristo. E como Paulo disse: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. João disse: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. Que a palavra de Deus esteja em nós, que a palavra de Deus reine na sua vida, que a glória do Espírito Santo prospere, aumente para batismos com o Espírito Santo, para avivamento, para renovação, para dons espirituais, para pregadores, para pastores, para profetisas, profetas, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os seus olhos estão aqui nesta noite, olhando a cada jovem, a cada um dos irmãos, a cada um de nós obreiros. Os olhos do Senhor estão sobre nós. E Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E esses sinais seguirão os que crerem. 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 E esses sinais seguirão aos que crerem. E esses sinais seguirão aos que crerem. Onde estão os sinais? Onde estão os sinais? Onde estão os que creem? Onde estão os que creem? Onde estão os que glorificam? Onde estão os que adoram? Onde estão os que não se cedem, não têm medo? Onde estão aqueles que de fato, para o que der e vier, viver é Cristo, morrer é ganho, mas estão na presença de Deus? Os olhos do Senhor estão buscando aqueles que assim se portam na sua gloriosa presença.
Que Jesus abençoe essa grande juventude, que Jesus abençoe todos nós e que possamos pagar qualquer preço, sabendo que estamos firmados, que estamos centrados, que o nosso alicerce é Jesus Cristo. Ele é a rocha principal da esquina e nós estamos construídos nele. E não nos deixemos levar por lisonjas, por engano, por capciosidades, por astúcia, mas continuemos na presença do Senhor, porque breve vem o grande dia, breve vem o grande dia em que nós subiremos para estar com Ele de eternidade. A eternidade. Quem espera a vinda de Jesus aí, dá um glória mais forte. Jesus vem, Jesus vem. Isso é o Mate Mac.